6 de abril de 2010, o Rio de Janeiro está imerso no caos. O temporal que começou ontem à noite avançou pela madrugada e provocou a morte de pelo menos 50 pessoas em todo o estado. A situação mais grave é nos morros. Houve deslizamentos de terra no Rio, em Niterói e em Petrópolis. Vamos direto aos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro, onde está Ana Paula Araújo. Ana Paula, boa tarde, enfim, boa tarde, pelo menos, né? Que manhã caótica. Qual o balanço que vocês têm agora dos estragos por aí? Deve ter sido muito difícil toda a equipe no Rio de Janeiro chegar à TV, não? Foi sim, senhora, bastante difícil. Tem gente que veio para trabalhar ontem à noite e não conseguiu ir para casa, para trabalhar até agora, atravessou a madrugada nessa cobertura desse dia trágico aqui no Rio de Janeiro. Até agora, 50 mortes em toda a região metropolitana. Aliás, acaba de se atualizar, ainda havia muita gente desaparecida em deslizamentos por toda a região metropolitana. Acaba de subir para 66 o número de mortes no município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, que inclui Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense. Alguns municípios da região serrana também foram bastante castigados por essa chuva, portanto, confirmando para você, 66 mortos até agora nessa tragédia da chuva no Rio de Janeiro e ainda há desaparecidos. Os senhores já sabem se o brasileiro pode fazer alguma coisa para ajudar? Quais são as atitudes que estão sendo tomadas pelas autoridades? Olha, Sandra, nesse momento o presidente Lula, que se encontra no Rio de Janeiro, colocou todo o governo federal à disposição. O ministro da Justiça, Luiz Barreto, colocou aeronaves e o que for necessário. O ministro Marcos Forte também. Nesse momento, as autoridades do Estado e das cidades atingidas trabalham no resgate das pessoas, a orientação para que no dia de hoje não se desloquem das suas residências e aqueles que moram em locais de risco saiam de suas residências, procurem um abrigo numa escola, num ginásio esportivo, caso não tenham a casa de um parente para se deslocar, e procurem uma área pública, uma igreja, uma escola, um centro esportivo, para que evitem o mal maior que é a perda de vidas. Governador Sérgio Cabral, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui no Jornal Hoje. Nós voltamos já lá adiante. A força da água formou uma cachoeira. Em São Conrado, na Zona Sul, a casa desabou com a encosta. E essa outra imagem mostra o risco da pedra gigante rolar sobre as moradias. A maioria das mortes foi registrada nos municípios de São Gonçalo e Niterói, na região metropolitana. Na cidade do Rio, houve deslizamentos nos morros do Borel, na Tijuca, do Turano, no Rio Comprido, e dos Macacos, em Vila Isabel, e também no Recreio dos Bandeirantes. Em entrevista ao Bom Dia Brasil, o secretário de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura do Rio fez recomendações importantes à população. Nós vivemos um momento crítico. Todas as forças do Rio de Janeiro estão em prontidão, tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Polícia, quanto a Defesa Civil Municipal. Nós estamos com todo o contingente na rua. Precisamos do apoio do Carioca. Hoje, nesse momento, só reporte que foi efetivamente grave. Uma comunicação de um alagamento não é grave nesse momento. Nós temos casos mais graves e temos que socorrer as pessoas que precisam. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu a que a população não saísse de casa. As escolas municipais e estaduais fecharam. A Federação do Comércio recomendou a todos os lojistas que abonem a falta dos funcionários. Uma cidade mergulhada no caos. A chuva forte formou correntezas nas áreas de encosta. A Lagoa Rodrigo de Freitas não suportou um grande volume de água. Subiu mais de 1 metro acima do normal. Por todas as regiões, os rios transbordaram e as ruas alagadas bloquearam o trânsito. Uma cidade ilhada e completamente parada. As ruas estão alagadas, o único jeito de se locomover é a pé e com água acima do joelho. O comércio não pôde abrir as portas. Lojas e restaurantes ficaram fechados. E o trânsito deu um nó. A fila de ônibus e carros parados é interminável. Essa é a Avenida Epitácio Pessoa, uma das principais da região. Muitos motoristas estão ilhados, sem ter para onde ir. Vou mostrar agora a profundidade que está aqui, o nível que a água chegou. Eu estou em cima da ciclovia, ó.
água quase chega no fim da minha galocha. Agora, a gente vai mostrar a Lagoa Rodrigo de Freitas, que transbordou, por isso as ruas estão todas inundadas. Lagoa que é um dos principais cartões postais aqui do Rio de Janeiro, e por isso as ruas estão cobertas por essa água muito barrenta. Aqui nesse ponto onde a gente está, a água subiu tanto, com tanta força, ontem à noite, que arrastou alguns carros que estavam passando. Pode ver aquele carro preto atrás do caminhão, foi arrastado e acabou atravessado daquele jeito. Agora, se a gente vier para cá, para cima do viaduto, tem o pessoal que não quis se arriscar. Todos esses carros aqui estão parados há bastante tempo. Que horas você chegou aqui? Chegamos aqui por cerca de 9 horas da noite. Já não dava para passar. Um dos pontos críticos foi a Praça da Bandeira, marcação de quem sai da Zona Norte, em direção ao centro e à Zona Sul. O transbordamento do canal do Mangue na zona desenvolvida impediu a chegada de quem vinha da Ponte Rio-Niterói, que chegou a ficar fechada. Os problemas causados pela chuva no Rio começaram ainda ontem às ruas completamente alagadas. Isso aqui é 40 minutos parada, tive a ideia de parar aqui no posto. Tá parada é quanto tempo? Mais ou menos umas 3 horas. Como é que tá o seu carro por dentro? Água na canela. Nas áreas mais atingidas, os bombeiros tiveram que usar cordas para salvar motoristas ilhados no meio de 35 anos caminhava com um ferimento na perna. Ele caiu num bueiro sem tampa quando tentava passar por um ponto de alagamento. Em pânico, né? Ainda mais depois que o sangue está correndo. É cansativo, a gente pode até pegar uma doença, né? Andando nessa água suja aí. Água suja pela manhã ainda cobria casas da comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Em outros bairros, os alagamentos assustavam os moradores. As aulas foram suspensas e repartições públicas não funcionaram. Ciclista no meio da rua. Isso é incrível. E a chuva não está treva. Exatamente 2 horas da manhã. Você vê aí a moto esquentando. Você vê que só ônibus consegue. Oito horas da manhã. Segunda e quinta-feira, mas eles não esperavam que cair tanta água em tão pouco tempo. Olha, choveu de ontem para hoje mais que o dobro do que costuma chover durante o mês de abril todo. Para ficar mais fácil da gente entender, nós decidimos usar piscinas olímpicas como exemplo. O que choveu na região metropolitana do Rio em 24 horas daria para encher mais de 300.000 piscinas. O meteorologista do INPE, Giovanni Donitti, ele está em Cachoeira Paulista. Giovanni, boa tarde. Olha, que fica todo mundo assim, enforcado aqui. Se fosse no verão, a gente até espera muita chuva, mas a gente está no outono, isso é normal. O que aconteceu? Boa tarde, Flávia. Na verdade, nós na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril também é um mês chuvoso. Na cidade de São Paulo, aqui o verão é de longe mais chuvoso. Mas no Rio de Janeiro, em abril, chove um pouco mais mesmo. Tá, mas o que provocou essa chuva? Olha, a explicação, Flávia, passa por uma frente fria. A frente fria mais intensa desse ano até agora, ela vem trazendo a queda dessa mudança de estação. A gente tinha entrado no outono, mas ainda com padrão de verão, muito calor, e agora essa frente fria rompeu esse padrão de comportamento da atmosfera e ela veio aqui, ó, sobre o oceano e cruza todo o país. Ela veio avançando desde a semana, chegou no sul no domingo, avançou, chegou no Rio de Janeiro na noite de ontem, intensificando as chuvas de forma significativa por ali, ventos muito fortes sobre o oceano, e olha essa frente fria. Esses ventos, sabe, eles vieram ali trazendo muita umidade do oceano. O oceano está com temperaturas acima do normal, fornecendo mais vapor de água para essa massa de ar, e quando essa massa de ar chega muito úmida, como se fosse uma toalha estendida, carregada de umidade, ela atinge aqui a costa do sudeste, então é como se a gente torcesse essa toalha e toda essa água que vem sendo carregada pelos ventos, aí se despeja sobre o Rio de Janeiro. E a chuva vai continuar no Rio de Janeiro, Giovanni? Todo mundo quer saber agora.
Olha, novas áreas de instabilidade avançam. Na imagem de satélite a gente observa aqui ainda entre Sul e São Paulo, novas áreas de instabilidade chegando ao sudeste. Elas vão se juntar a essa frente fria. Então, agora à tarde e na próxima noite, ainda tem chance de voltar a chover forte na cidade do Rio de Janeiro. E não só na cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado, também o nordeste de São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba. Essa chuva pode atingir também Espírito Santo, Minas Gerais e a Bahia. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Flávia.